Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. A mulher mais que chama, ela canta, adora e ora. A mulher mais que chama, ela é linda de dentro pra fora. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede divinas joias. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede divinas joias. Olá, muito bom dia, graças a Deus. Olha, talvez você está perguntando por que a pastora está alegre hoje. É porque ontem eu completei mais um ano de vida e na presença do Senhor Jesus, porque isso que importa, você está na presença de Deus todos os teus aniversários, porque aí Deus vai só prolongando, né? E vai chegar até onde eu quero, lá para os 120, 130 anos. Mas graças a Deus, glória a Deus por isso. E começamos sempre aqui com a mensagem poderosa do nosso Deus para vocês que estão nos assistindo nessa hora. Eu quero deixar para você uma mensagem que tem falado muito comigo todos esses dias aí, que está lá no Salmo 100, versículo 2, aonde o Senhor lhe nos diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Meditando um pouquinho aí, a gente vê que é uma ordem do Senhor. Como que nós temos que servi-lo? Como é que nós temos que chegar diante dele? É com alegria e com cântico. E muitas vezes nós não chegamos assim. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus chorando, de tristeza, de angústia, de contrariedade, de decepções, e apresentamos para Ele um relatório de pedidos e esquecemos desta ordem de Deus, que é que nós temos que servir a Ele com alegria e com cântico. Isso independente da situação que nós estamos passando. Mesmo que nós estivermos passando uma luta, uma tempestade muito grande em nossas vidas, a maneira que Deus quer que nós sirvamos a Ele é desse jeito. Isso é uma ordem de Deus. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Assim que nós temos que servir ao Senhor, no nome de Jesus. Mas dando continuidade aqui a esse programa das Mulheres que Vencem, graças a Deus, temos podido entrar no teu lar todos os sábados, a partir das 10h10 da manhã até as 11h10. E nós vamos ter aqui como primeiro quadro de Mulher para Mulher, nós tivemos, estamos aqui com a Josiane, que é presidente da Arvende, e com a Sônia Mazeto, que é presidente da BPW. É uma associação de mulheres profissionais de negócios nacionais. Elas estiveram aqui falando sobre o empoderamento da mulher. Vamos conferir aí. Bom dia, mulheres abençoadas. Mais uma vez estamos aqui. É com prazer que nesse momento estamos aí entrando no seu lar, né? Hoje estamos com uma entrevista muito importante, com uma convidada muito especial, muito conhecida, né? Estamos com ela hoje, Sônia Mazeto. Sônia Mazeto é presidente da BPW e hoje está aqui no nosso sofá rosa, né? Para estar falando um pouco dos trabalhos que ela tem desenvolvido e para também tá batendo um papo aí bem bacana, né? Levando muitas informações para vocês. Bom dia, Sônia. Bom dia, Josi. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Mulheres que Vencem na Graça, né? E tenho certeza que as mulheres também devem estar muito honradas de estar com a sua pessoa hoje aqui. Eu é que estou honrada de poder estar falando para tantas mulheres, que eu sei que do outro lado desta tela tem mulheres maravilhosas, né? Sim, a Sônia Mazeto, mulheres. A Sônia Mazeto, ela é fonoaudióloga, terapeuta,
né? Coach também. E que vamos bater um papo aqui, um papo de mulher para mulher. E já vou iniciando, Sônia. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Antes de falar do seu trabalho, se apresente, né? Eu falei que você é presidente da BPW, mas você tem outras especialidades, né? Eu estou atualmente como presidente da BPW, né? Este ano é o nosso último ano, eu e minha diretoria. Porque um trabalho como esse à frente de uma associação só é possível com mulheres que também são comprometidas e aguerridas no trabalho, né? E eu divido minha vida, ou minha agenda, que eu digo, né, em algumas atuações. Então, eu sou fonoaudióloga clínica, minha especialidade é voz profissional, então eu atuo com cantores e atores e palestrantes, isso eu atendo em consultório. Psicopedagoga também, trabalho com crianças com problemas de linguagem, questão de escrita e fala. Coach. Isso tudo no consultório, mas eu também na área de terapia. Hoje eu faço parte da diretoria do Sindicato dos Terapeutas de Mato Grosso. E nessa área da terapia atuo com diferentes formas. Mas tudo isso é importante saber, Josi, que eu me denomino uma gestora de potencial humano. Porque tudo isso é para desenvolver o potencial do ser humano, para que ele tenha condição de seguir a sua vida e se desenvolver no máximo, né, da sua potencialidade. Sim. E sem contar que sou uma mãe, né, de 5 filhos, isso acho que é o mais, eu falo que tudo é mais fácil, né? E também já sou avó de dois pequenos lindos netos. Nem parece jovem desse jeito, né? Eu sou até suspeita para falar. E quem me conhece sabe o quanto eu admiro a pessoa da Sônia Mazeto. Sempre chamo ela carinhosamente como fada madrinha, minha madrinha, né? Atualmente nós apresentamos ela como madrinha da Arvende. E Sônia, fale um pouco também da sua viagem para a África, né? Você viajou, foi para lá, você desenvolveu alguns trabalhos. Fale um pouquinho dessa viagem. Então, Josi, e aí falando eu sei que tem muitas mães, muitas irmãs, né? E muitas pessoas que vão acabar tendo o mesmo questionamento que eu tive antes de ir para a África. A viagem para a África, ela não foi uma viagem turística, digamos assim. Eu ouvi falar algum tempo atrás sobre uma planta que se desenvolve na África Central e que é uma planta que cura vícios. Então, eu, como muitas outras mulheres, eu tenho certeza, e que conhecemos alguém, ou um parente, ou alguém da casa, ou um vizinho. Eu tinha um irmão com problemas com drogas. Então, eu sei o quanto isso é devastador na família, porque acaba destruindo relações, acaba destruindo famílias inteiras, né? E na época eu presenciei de perto esse sofrimento, o quanto a minha mãe sofria, né? Eu já não estava mais em casa, já era casada, mas o quanto nós não deixamos de amar as pessoas porque elas têm o problema do vício. Sim. E o maior sofrimento é porque às vezes você tem que deixar um pouco de lado, porque senão você acaba ficando doente junto com a pessoa, né? Sim. Então, vivendo durante um tempo com meu irmão nesse quadro, eu um dia ouvi falar num documentário na TV sobre uma planta chamada ibogaína. Ibogaína, eu já ouvi, já li algo sobre isso, né? E é interessante, porque muitos só conhecem a Sônia Mazeto, presidente da BPW, mas não conhecem as outras atuações. E é interessante, porque quantas mães nesse momento ou estar vivendo, né, está convivendo com um dependente químico, ou conhece alguém que está nessa situação. E só quem tem um na família que sabe, foi a sua experiência, né, Sônia? Isso. E aí, quando eu ouvi nesse documentário que essa planta curava vícios e que era usada hoje no mundo inteiro, e ela era uma planta que estava na região da África Central, especificamente em Camarões e Gabão, eu comecei uma saga que eu falo, porque a minha família presenciou o quanto era, porque existe uma diferença de fuso horário muito grande entre Brasil e África, e o quanto eu ficava naquele telefone de madrugada e tentando falar com pessoas, tentei falar com pessoas no Brasil que eu sabia que fazia esse tratamento, né? Mas sem sucesso.
as pessoas têm um hábito que eu acho que é um hábito não saudável, que é de imaginar que tem que guardar informações para privilégio próprio. Eu entendo que as informações elas têm que ser repassadas para que as pessoas tenham acesso e consigam organizar essas informações para a sua própria vida. Então eu me lembro que na época o tratamento era absurdamente caro, eu não consegui falar com ninguém, e tentava falar com alguém na África e levei muitos tombos financeiros, aquela coisa de fazer de conta que é, mas não é. Hoje em dia o mundo está cheio também de pessoas que não são muito honestas, sim, são maldosas, e eu passei por tudo isso. Olha. E aí eu decidi um dia orando sobre esse assunto e da minha angústia de poder tentar ajudar e querer ajudar, principalmente a minha família e pessoas que eu conheci que queria bem, que tinham o mesmo problema, eu realmente senti por que não ir até a África. E aí nós elaboramos um projeto que se intitulou Expedição Cura. Até se as pessoas entrarem lá no Facebook, colocarem Expedição Cura, elas vão encontrar a nossa página. Bacana, olha aí. E nós fomos para a África, eu, uma tradutora e uma especialista em marketing, né? Que ela foi fazer toda a cobertura, que ela foi fazer a cobertura jornalística, fotográfica do que nós encontramos lá. Porque a intenção era realmente, nós tivemos apoiadores que também achavam essa causa importante. Que se tratava do vício, né? Exatamente, para a sociedade de um modo geral. Então alguns amigos empresários apoiaram a nossa ida e nós ficamos na África por 1 mês e percorremos 5 cidades. Nossa. E conseguimos encontrar a planta. É isso que eu ia perguntar, né? Era uma planta? É uma planta. Na verdade é a raiz... É a casca da raiz de uma planta chamada tabernante boga. Ela parece um arbusto, né? Eu me lembro que o dia que eu vi a planta, eu chorei de emoção do tanto que eu já tinha procurado esse negócio, do tanto que eu tinha estudado e nós conseguimos... Eu entendo que realmente foi providência divina de nos enviar para os caminhos certos, para as pessoas certas, e nós conseguimos chegar até lá, conhecemos na raiz o que acontecia com o mestre popular que era da região, que utilizava essa planta já há muitos anos. Lá eles usam para muitas coisas, né? E eu consegui trazê-la para o Brasil e desde então a gente tem feito tratamentos de um modo geral. É que você tem o seu consultório, né? Faz atendimentos. Isso. E também temos uma parceria com uma clínica que trabalha a dependência química especificamente, e o nosso índice de recuperação está na casa de 65% quando a gente faz esse protocolo com a planta. Então é uma planta abençoada. Eu falo que Deus não colocou nada aqui no planeta. Quando Ele criou esse planeta, Ele colocou as coisas aqui para o nosso benefício. Sim. Basta a gente encontrar essas coisas e utilizar. Para a sociedade, né, Sonena, o vício não tem cura, né? Ele tem assim um tratamento, mas todos que iniciam que estão em casa de recuperações, muitas famílias, já ouvi muitas mães falando que não tem mais jeito, somente a fé e o milagre de Deus, né? Mas assim, as pessoas não sabiam dessa informação. Inclusive nós vamos ter um fórum no mês de junho que está sendo feito pelo SUPOD, que é a Superintendência de Combate às Drogas do Governo, no mês de junho, que nós vamos estar lá falando exatamente sobre essa planta para dizer que não é para concorrer com o que já é feito, mas é para agregar com o que é feito, porque hoje a desintoxicação ela precisa ser efetiva. Então eu tive na África pesquisando sobre essa planta, mas eu também tive na Europa pesquisando sobre outras aplicações que vêm para unir a ela. Tivemos no México no ano passado. Então a Expedição Cura, o objetivo dela, e eu enquanto terapeuta, é que nós possamos encontrar todas as possibilidades para poder ajudar as pessoas naquilo que as aflige. Porque hoje a depressão, por exemplo, é um caso muito grave na nossa população. As pessoas às vezes estão com pânico, estão depressivas, não sabem o que fazer. E para não... Tem os remédios dos médicos, dos psiquiatras? Tem. Mas também existem alternativas naturais
porque eu não creio que quando o nosso Senhor criou este planeta, Ele não colocou aqui todos os elementos que o homem iria necessitar para a sua própria cura e para a sua alimentação e tal, né? Então, hoje, eu trabalho muito nessa linha e sou muito feliz de poder... Eu sou apenas um instrumento, eu falo. O conhecimento não é meu, ele já estava aí, ele é secular, ele veio. A gente usa plantas que datam desde a época dos Incas e dos Maias, né? A ibogaína é desde 1000 e não sei quanto, 800 e tarará. Então, assim... essa informação agora, né? Aí as descobertas vão vindo. E dizer para essas mães e para as pessoas, existem formas, né? E para não desistir, porque às vezes as pessoas desistem. E eu sei que isso é muito triste. E hoje o meu irmão está curado. Ele retomou a vida dele, ele está agregando novamente a família. Fatos comprovados que é possível até mesmo para você mãe, para você esposa, né? Para você que tem alguém na sua família que está passando por esse momento aí, né, da dependência química. Logo depois eu vou pedir para a Sônia tá deixando o contato dela para vocês estar tirando mais dúvidas, porque é um assunto muito interessante, é algo que tem consumido, destruído muitas famílias, que é a dependência química, pessoas que já gastou horrores e não tem tido resultados, né? E isso também confirma e destaca a perseverança, a força da vontade e também, né, Sônia Mazeta, ela sempre nos passa essa segurança que a mulher em si, já que é um programa de mulheres, vamos puxar, né, para esse lado, sobre a importância de quando a mulher ela acredita também nela. Como a Sônia disse, já existia, né, mas até então não existia uma mulher que foi até lá. Isso destaca a sua perseverança, a sua diferença de querer buscar o melhor e também a importância aí da mulher, né, ela acreditar no seu sonho, ela acreditar em si. Hoje você tem esse trabalho maravilhoso que ajuda a recuperar pessoas no vício, tem na sua própria família a prova que é possível e também tem aí com certeza aí uma realização como pessoa, como mulher. Sim, e assim, eu acredito que as mulheres elas podem tudo. Elas só não podem deixar com que as incertezas tomem conta do seu coração, né? Às vezes ela pensa, será que isso aqui é possível? É possível, mas faz o seguinte, senta, coloca no papel o que você quer, arregace as mangas, busque parcerias, que você consegue chegar lá. Nós fomos para a África, diferente do que o pessoal pensa, sem conhecer ninguém. Nós não conhecíamos ninguém lá. Nós fomos pela inspiração, acreditando que Deus estava cuidando de nós. Sim, com certeza. E nós fomos e realmente as pessoas certas foram colocadas no nosso caminho. Então hoje eu falo que a ibogaína ela não é para fazer frente nem para concorrer, porque às vezes quando eu cheguei para o Brasil eles pediram, eles falaram que a gente estava concorrendo. Não, a gente não está concorrendo. Isso é para somar com o que já existe, para que as famílias tenham a certeza de maior possibilidade de eficácia nessa recuperação. Porque a única coisa que nos interessa é que essas pessoas se recuperem e voltem para a sociedade de uma maneira saudável e que possa ajudar outras pessoas. E é isso aí, mulheres. Uma entrevista hoje com ela, Sônia Mazeto, né? Um bate-papo aqui de mulher para mulher, informações importantes que eu tenho certeza que vai aí contribuir muito aí para suas informações. E também destacamos a importância de você acreditar no seu potencial, no seu sonho, né? Não dar aí, às vezes, ouvido às coisas negativas e se destacar em qualquer área, setor, profissão que você escolheu para a sua vida. Assim é a Sônia, assim é a minha vida, assim é todas as mulheres empoderadas que um dia decidiu fazer uma nova história e estão aí se destacando. Essa é a nossa entrevista com a Sônia Mazeto. Sônia Mazeto, muito grata. É uma entrevista que eu esperava há muito tempo, né? Porque a agenda dessa mulher é complicada, né? Eu sou muito honrada de estar entrevistando você. Deixe suas considerações finais, seu contato para aquela mãe, para aquela mulher que quer trocar ideias, né? Tirar dúvida. Deixe o seu contato. Eu é que fico muito feliz, Josi. Estou sempre à disposição, porque creio que essa é a maior missão do ser humano, auxiliar o próximo. A gente faz isso através de várias coisas. E podem entrar lá no Face,
Expedição Cura. Você pode deixar lá suas perguntas, suas dúvidas. A gente sempre responde, a gente sempre entra em contato. E se precisarem, o contato é 99982-6370. Mas podem achar hoje, com o advento do Face, a gente acha todo mundo. Então a gente está à disposição de mães e de pessoas que queiram saber mais sobre, né? Naquilo que a gente puder auxiliar, estamos à disposição. Muito obrigada. Grata. Bom dia a todas vocês, mulheres, que estão aí até o presente momento conectado conosco. Um ótimo final de semana para vocês e Deus abençoe a vida de cada um. Amém, graças a Deus. Então, vocês, pela conversa das duas aqui, vocês viram, mulheres, vocês que estão nos assistindo nessa hora. Olha, mulher, vocês não sabem o poder que a mulher está tendo agora. A mulher está crescendo, a mulher está avançando. Então, você que de repente fica aí na sua casa achando que você não pode nada, que você não consegue nada, que nada é para você, você que se sente aí tão pequenininha, que você acha que você não vai conseguir, olha, você consegue. Basta tão somente você esforçar, correr atrás. Porque ficar dentro de casa esperando não vai mesmo. Você quer ser chefe numa empresa, corra atrás, faz um curso, porque tem que fazer. Porque se você não tiver um conhecimento, você não pode pegar aquele cargo. Faça um curso, tenha vontade, vai em frente, prossiga, porque Deus ele faz acontecer na vida daquelas pessoas que querem, que esforçam, Deus faz. Porque ele falou para Josué, esforça, Josué, esforça que eu te ajudo. Então esforça, mulher, você também pode chegar nesse poder no nome de Jesus. Na hora do almoço, você tem um alimento espiritual com o missionário R.R. Soares ao vivo, respondendo a sua pergunta e orando pela sua vida. Fala, amigo! De segunda a sexta, a partir do meio-dia. Bom dia, mulheres que vencem na graça de Deus. Estamos começando o nosso dia com muitas bênçãos aqui e recebendo hoje conosco o reverendo Osni Ferreira Benedito, escritor, né, na área de escatologia, discipulado e reflexões, que está aqui hoje conosco para falar dessa bênção. E aí, pastor, bom dia, como é que tá? Bom dia, Nara, bom dia a todos os nossos telespectadores. É um privilégio estar com você, com esta audiência tão exuberante e que Deus possa abençoar o seu programa e todos os que estão ligados neste programa hoje. Amém, amém. Bom dia. Pastor, fala pra gente sobre essas bênçãos que o senhor tem aqui, esses livros maravilhosos de escatologia, discipulado. Como que surgiu a ideia do senhor vir a escrever sobre esses temas? E qual a área assim, que mais é atuante assim, nas igrejas que está sendo utilizado esses livros? Você poderia falar para a gente, por favor? Pois não. Nara, é um momento muito especial da minha vida, né? Eu acredito que o ensino sempre fez parte do ministério de Jesus. E eu sempre também gostei, né, de ensinar e também ler a Bíblia. Uma das coisas que me motivaram para escrever livros, existe um texto na Palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no último capítulo da Bíblia, diz assim que não há limites para fazer livros. Verdade. E eu entendi, num processo da minha vida, da caminhada ministerial, que era algo importante até para discipular o nosso rebanho. Hoje, a Bíblia diz assim que o povo padece por falta de conhecimento, né? Então eu sou um admirador de vários escritores, inclusive do R.R. Soares, o qual eu tenho muita estima. E eu resolvi então, através deste trabalho, Nara, publicar algumas mensagens, alguns estudos de discipulado, as quais eu tenho hoje o privilégio de estar ministrando não somente aqui no Mato Grosso, mas em várias partes do Brasil. Um dos pontos importantes que eu acredito que eu poderia citar hoje, né, através desses volumes, destes livros que são especiais, né, claro, Sim. É o livro de escatologia. O livro de escatologia nasceu bem assim, Nara. Quando eu estava ministrando num determinado evento,
E eu fiz um desafio para que a igreja pudesse continuar lendo a Bíblia. E logo após esse seminário, alguém me procurou e disse assim: pastor, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas quando chega no livro de Apocalipse eu não leio. Eu tenho medo de ler o Apocalipse, né? E eu depois, através das viagens e ministrações e até conversando com alguns pastores, nós descobrimos que grande maioria da igreja também tem este medo de ler o Apocalipse devido, né, com certeza, alguns fatos e acontecimentos que nós já estamos percebendo nesses últimos dias. É verdade, muita gente tem medo mesmo. Inclusive, assim, a gente nota, assim, quando nós vamos fazer algum estudo, assim, né? Quando nós escolhemos o livro de Apocalipse, muitas pessoas, assim, têm aquele medo, né? Porque nos dias atuais a gente realmente está vivendo alguns fatos, né, ocorridos, né, que são narrados nesse livro, né? Então a gente nota isso. Mas, reverendo, esse sobre o discipulado que hoje em dia estamos precisando muito, né, utilizar, né, porque são vários motivos para isso, porque quando vem um membro novo para a igreja, né, ele precisa ter esse acompanhamento, né, ele precisa ter esse segmento, né, ter a continuidade daquilo que ele né, sentiu, porque ele passa pelas águas, então ele sente aquela emoção, né, o batismo, né, aquele amor, aquela coisa boa, né? Mas a gente não pode deixar isso ficar só nisso, né? Nós precisamos continuar, né, esse ensino, preparando ele. E como que esse livro trata? Pois é, Nara, a explicação que eu poderia te dar é o seguinte: foi justamente esta nossa preocupação. Sim. Né? Às vezes as pessoas pensam que batizou, já o crente já está pronto. Salvo. E não é assim. Verdade. Né? Muitas vezes é nesse instante, é neste processo de discipulado, de conhecimento bíblico, baseado e fundamentado na palavra de Deus. Não diria aqui, né, usando os termos apenas tradicionais ou dos costumes, mas sim do fundamento da palavra de Deus. Né? É isso que vai formar, Nara, o caráter do bom crente. Na realidade, não é ali o batismo. O batismo é um processo. O batismo é um renascimento. Então, quer dizer, como toda pessoa que renasce se torna uma nova criatura, é como um bebê. Como um bebê. Você precisa ensinar a andar, você precisa ensinar o que é certo e o que é errado, você precisa mostrar o caminho. E dentro deste princípio, nós então colocamos este material de discipulado nas mãos de pastores aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, e hoje, como eu lhe disse, nós estamos viajando o Brasil, espalhando aí esse material que é simples, porém proveitoso. Eu disse recentemente para um amigo pastor, eu falei assim: Deus é expert em usar coisas simples e fazer delas extraordinárias. Por isso eu acredito que deste material, que são lições de vidas, testemunhos, também coisas que são fundamentadas na história bíblica, certamente vão conduzir você no bom caminho do Senhor. Verdade. Porque, na verdade, o nosso Deus, ele é simples, né? A gente que complica, né? Nós que complicamos. Nós que complicamos. Então, pensando nisso, eu até estava comentando sobre esse livro de discipulado. Está precisando muito esse acompanhamento, porque muitas pessoas acham, como o senhor disse, né, que passou pelas águas, ele já está salvo, que não precisa de mais nada, que já está tudo ok. E não é verdade, né? Porque a salvação ela é uma conquista, né, pastor? É uma conquista ela diária. Diária, uma conquista diária. Você tem que estar todos os dias buscando por ela. Verdade. E o novo convertido, ele não sabe disso ainda, né? Não sabe. E quanto mais assim, conhecimento ele tiver sobre isso, mais literatura, né, mais orientação sobre esse determinado assunto, ele vai permanecer firme, né, ele vai firmar, porque ele precisa estar firmado, né, ele precisa estar alicerçado, não é verdade? Concordo. Porque senão ele vai ser como o senhor disse, um bebê, né? Tudo, até um doce, alguma coisa vai tirar a atenção dele e ele pode retornar àquilo que ele fazia, né, no passado, né? Aqueles velhos hábitos do mundo, né? Existe um comentário de um amigo meu, pastor,
que ele diz assim: se você não discipular o crente que está na sua igreja, o mundo vai ganhá-lo de volta. Eu achei essa palavra muito sábia, Verdade. porque na verdade a instrução sempre foi um privilégio de Deus para com o ser humano. Aliás, se a gente olhar no livro de Gênesis, nós vamos ver Deus sempre visitando o Éden, ensinando alguma coisa a Adão e a Eva, verdade. né? Então, na realidade, hoje, se um pastor ele quer ter uma igreja firmada na rocha, se uma liderança necessita de uma equipe bem formada no seu caráter, no seu ego, na sua visão profética, no seu alvo como ministério, nas metas da vida, tudo você precisa de instrução. Boas instruções fazem bem, boas instruções faz você alcançar o alvo mais fácil, boas instruções faz a gente colher frutos, como Jesus disse, frutos com abundância. Verdade. Talvez hoje, né, alguns líderes, posso assim afirmar, estão já se preocupando com o discipulado dentro da igreja. Por quê? Porque o discipulado faz formar raízes, né? Hoje, quando nós pensamos em igreja, nós não estamos pensando, Nara, em ganhar só uma pessoa para Jesus. Nós estamos pensando em ganhar a esposa, o marido, os filhos, os netos, a família. Toda, e né? quando essa família vem, ela vem sem sombra de dúvidas, cheias de dúvidas, com questões, e que o pastor, o líder, precisa, antes de tudo, para ser um pregador, para ser um discipulador, ele precisa estar bem instruído para que ele possa trazer um bom alimento, um bom maná para a sua igreja. Vamos para o intervalo e logo mais retornamos com esse assunto maravilhoso nesta manhã. A nossa TV brasileira está cada vez melhor. Além de excelente qualidade de som e imagem, você tem os melhores pacotes do mercado. Entretenimento e informação com os novos pacotes Graça, Mais, Premium e HD. Quer o pecado fora da sua casa? Assine a Nossa TV brasileira. Acesse nossatv.tv.br. Então, pastor, com relação ao crente alicerçado, está precisando muito disso nas igrejas hoje em dia, porque o pessoal, como eu já disse, eles vêm com aquele primeiro amor, né? Então, ele precisa estar preparado para enfrentar a guerra diária, porque o nosso dia a dia é uma guerra, né? Você está matando um leão, como o pessoal diz, mata um leão por dia, né? Nós estamos o tempo todo na luta, né? Nos afazeres e quando não se está alicerçado, firmado, né, na rocha que é Cristo Jesus, né, dentro da palavra e vivendo a Escritura, né, fica mais difícil. Não é verdade, pastor? Fica assim. Até porque o ambiente hoje, quando eu decidi escrever o livro de escatologia, que tem como título Escatologia, a última página da história humana, foi justamente por isso. Me preocupando porque hoje nós temos sim ganhado muitas almas para Jesus. Mas depois que se ganha, o que fazer com elas? Paralelo a isso, nós estamos vendo, além das opressões sociais, políticas e espirituais, também estão surgindo os falsos profetas, que vêm com ideologias, que vêm com filosofias, que vêm com maus pensamentos, inclusive contrários à própria instituição e os valores da igreja. Toda esta opressão não é fácil para o novo convertido absorver. Então é necessário que esta igreja, que esta equipe, que este pastor, que este corpo pastoral, né? Como eu disse a você, Nara, eu sou um admirador da Graça, Amém. da Igreja da Graça, tenho amigos da Igreja da Graça. Daqui a alguns dias estarei em São Paulo fazendo uma série de conferência de 7 dias em várias outras denominações. Eu não tenho essa questão de porta fechada. Sim. Mas eu entendo que hoje nós estamos experimentando justamente uma grande colheita. Só que os falsos profetas, os falsos pensamentos também estão conquistando. E eles não lutam pelo espaço do povo lá fora, mas muitas vezes eles vêm enganando até aqueles que creem. Verdade.
O poder da persuasão, o poder da comunicação, este momento que nós estamos agora compartilhando, Nara, há milhares de pessoas nos assistindo, como o teu programa é de grande audiência. De certo, há pessoas agora que já foram, certamente, enganadas por falsos profetas. Por isso que o nosso conselho a cada pastora, bispo, apóstolos, que desenvolvam esta metodologia de olhar para as bases da sua igreja. Porque uma observação, como você bem disse com muita sabedoria, sobre a questão da estar firmado na rocha. Estar firmado na rocha não é ter paredes grandes, Verdade. mas é ter bases bem firmadas. E às vezes a gente precisa dessa base bem firmada, aprofundada na palavra. Por isso que esses livros vêm a calhar esse momento. Por quê? Porque são temas importantes, estudos fundamentais que passam pela experiência pastoral, mas que são com certeza fundamentados na palavra de Deus. Fácil de ler, fácil de compreensão, muito fácil. Um amigo meu disse assim certa feita, ele disse, Reverendo Osni, ele é um grande escritor, e ele disse assim: nunca faça um livro para você mesmo, mas faça um livro para que as pessoas possam entender aquilo que você está querendo dizer. E foi nesses desafios que nós implantamos essa visão. Estamos já escrevendo mais 4 livros. Olha que bênção. Espero, nesse próximo lançamento, estar aqui com você. Oh, se Deus quiser, né, pastor? Ele quer, né? Ele quer. Então, esse assunto é um assunto que ainda, né, vai longe, né, pastor? Vai, muito longe. E os próximos, eu queria que o senhor falasse para mim. Sim, pois desse aqui de discipulado, ó. Sim. Esse aqui. São reflexões da vida, reflexões sobre... Sim, nós temos dentro desses livros, né, nós fizemos uma série de 6 volumes. Sim. Né? E esses livros, nós compartilhamos o seguinte: parte deles, ministrações que nós realizamos em conferências. Sim. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que justamente esse livro que você selecionou. Olha só que tema interessante. Implicância. Isso tem a ver comigo? Será que você é uma pessoa implicante? Interessante falar isso. Muito. Né? Porque nós vemos isso no nosso dia a dia. Tem crente que está na igreja, que está no ministério, às vezes é até um líder, mas quando você vai dialogar, compartilhar algumas coisas com ele, ele é implicante. Né? E esta implicância não está relacionada simplesmente ao ambiente da igreja que ele está inserido, mas talvez ao caráter que ele tem, que ainda não foi formado. Olha, uma outra coisa que eu fiz recentemente, escrevi um artigo que também está num dos nossos livros, entre a ira e a raiva. É algo muito importante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que ficam com raiva, com ira, e são crentes. E por que não se libertou? E eu trato esses temas dentro desses livros, com fundamento na palavra de Deus. Então, é um livro, sem sombra de dúvidas, de fácil leitura e curativo. Vale a pena para dividir em pequenos grupos, em grupos familiares. Eu recentemente recebi um e-mail de uma família que me agradeceu, porque ela leu um dos nossos livros e ela disse assim: pastor, justamente um dos temas que tinha neste livro era o que nós estávamos tentando desvendar a solução. Então, não é um livro milagroso, não quero aqui deixar esta ideia, mas é um livro que pode trazer muitos benefícios e bênçãos para muitas vidas aqui. Então, muito obrigado, pastor. O senhor um ensinamento maravilhoso. Gostei, porque isso ocorre muito nas igrejas, o senhor tem razão. Muitas ainda trazem aquele, né? É o que eu disse. Precisa estar alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus, para que essas velhas manias, né, da velha criatura fique lá atrás, né? Não traga, né, para sua vida, né? Sua vida seja uma sequência, né? E esquecendo as coisas que ficaram para trás. Nós agradecemos a sua presença, tá? E fica o nosso convite para próximos livros. O senhor vem aqui, né? Para nos mostrar, né? E
Pessoal, vocês aí de casa, são livros maravilhosos. O pastor vai estar aqui com a gente. Se alguém de vocês interessar, né, nessas literaturas, escatologia, discipulado, reflexões, são temas maravilhosos para se trabalhar, reunião em família, né, reunião de grupo, né, para se tratar de situações, né, e comportamentos que precisam ser mudados, né? Sem sombra de dúvida. Obrigado, pastor, pela sua presença, reverendo Osni, né? Seja bem-vindo, né, entre nós, e muito obrigado pela sua presença, e aprendemos muito, viu? Eu que agradeço. Gostaria de deixar o abraço de todo o Ministério Metodista de Várzea Grande, né, a todos os nossos telespectadores. É sempre um privilégio poder servir. E queria aqui fazer uma surpresa. Vou deixar estes livros aqui de presente ao seu programa. Se você assim bem aprovar, pode sortear aí, quem sabe, aos nossos telespectadores para abençoá-los. Poderia deixar o número do meu contato? Pode sim, pastor. Pode ser? Pode. Se Vai ficar você... Isso, ótimo. Se você quiser nos convidar para estar em sua igreja, né, ou ministério, uma palestra, quem sabe adquirir os nossos livros, o nosso telefone é 996869302. E o nosso e-mail, né, de comunicação é rev.osniferreira@hotmail.com. Estaremos aí viajando para alguns estados fora do Mato Grosso, mas será um privilégio atender a sua agenda também, querido pastor e pastora. Que Deus abençoe, Nara. Obrigado pela oportunidade. Também, um bom dia a todas as mulheres que vencem, a todos os telespectadores. Um dia abençoado, uma semana de bênção para todos, e Deus os abençoe em nome de Jesus. Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar,
admiro mulheres. Você viu aí nesse grupo de mulheres dançando? Ali tem mulheres que têm quase 70 anos, a dona Teresa, e ela ainda tem uma deformação física. Ela ainda é deficiente e ela estava dançando. Temos mulheres, aí também tem aquelas mulheres mais fortinhas, quer dizer, como eu falamos agorinha, empoderamento da mulher. Então, se você pode, você consegue, basta você querer, basta você esforçar, que você chega lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós vamos agora finalizar o nosso programa com um louvor abençoado com a Maria Félix. Mas antes eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus Todo-Poderoso, ao meu Pai Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que nela há. Agradecer ao pastor Anderson, nosso pastor, nosso líder espiritual. Agradeço aqui a produção do programa. Agradeço até vocês que estão nos assistindo. Graças a vocês que nós podemos colocar o nosso programa no ar. Graças a vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando. Cada sábado aí adentrando no teu lar com informações básicas, informações boas para a gente estar aprendendo. Cada semana a gente apresenta algo diferente para vocês. Por isso eu digo, fique sempre ligado conosco em todas as nossas programações de sábado, que só vai acrescentar na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós finalizamos com a palavra da pastora Andréa Rocha, minha amiga lá do Rio de Janeiro, e eu creio que todas as mensagens dela que você tem assistido são mensagens edificantes, mensagens que nos levam a crescer, mensagens que muda as nossas vidas, que faz uma transformação, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus quando ela vem para transformar, ela vem para mudar, ela vem para resolver, e é isso. Então eu convido vocês a estar sempre ligados conosco, todos os sábados, das 10h10 da manhã até as 11h10 da manhã, programa Mulheres que Vencem, na graça de Deus. Até o próximo sábado com mais um programa em nome do Senhor Jesus. Olá, queridos! Que bom ter a presença de cada um de vocês aqui no Recado do Coração de Deus. Esse dia foi aguardado por mim com muita expectativa. O estudo anunciado aqui, o qual terá início a partir de hoje, será algo que vai impactar a sua vida. Se você verdadeiramente deseja ter o seu caráter lapidado pelas mãos do Senhor, você está no lugar certo. Esse livro, que é a base do nosso estudo, falou muito ao meu coração quando eu o li há muitos anos atrás. E depois de tanto tempo, pela direção do Espírito Santo, estou eu aqui novamente com ele, sendo que dessa vez compartilhando com cada um de vocês. Ser irresistível a Deus. Que esse seja, a partir de hoje, o desejo mais profundo do seu coração. Existem algumas pessoas a quem Deus simplesmente não pode resistir. Sem dúvida alguma, os cristãos podem desfrutar de uma posição especial com Deus. A Bíblia diz: eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Que declaração surpreendente! O Todo-Poderoso olhando para um ser humano. Em contrapartida, autoexaltações no coração humano separam essa pessoa de Deus. Mantém essa pessoa distante por causa de uma terrível doença chamada orgulho. Orgulho que secretamente cria raízes no coração do homem. Nesse estudo, mostraremos de forma clara e objetiva o árduo, mas recompensador caminho para se ver livre da soberba e permanecer em humildade, onde estão a bênção e o favor de Deus. Querido, coloque algo dentro do seu coração. A humildade é a chave que abre a porta para as regiões mais secretas da intimidade com Deus. Esse estudo vai revelar a você o que Deus tem reservado para aqueles que possuem um coração quebrantado. Permaneça conosco e a sua vida não será mais a mesma. A natureza e o domínio do orgulho.
No livro de Crônicas, lemos a história do rei Uzias. Ele tinha apenas 16 anos quando sucedeu o seu pai no trono como rei sobre Judá. Lemos em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5, que aquele jovem decidiu buscar a Deus nos dias do profeta Zacarias. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Certamente parecia que tudo ia muito bem para Uzias. Ele restaurou o rico comércio da nação, subjugou os filisteus, amonitas e arábios, fortificou as cidades de Judá e formou um exército poderoso. Ainda no livro de 2 Crônicas, lemos no capítulo 26, no verso 8. E o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Porém, no auge da sua fama, no auge da sua prosperidade, no auge do seu poder, Uzias se tornou vítima de uma paixão humana. Uma paixão que tem destruído muitas vidas nos dias de hoje. Vamos ver o que diz a Bíblia em 2 Crônicas, ainda no capítulo 26, a partir do versículo 16. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E imediatamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. O que poderia ter afetado aquele respeitoso rei a ponto de fazê-lo transgredir perante o Senhor? Que tipo de paixão poderia ter levado Uzias a agir de maneira tão presunçosa com os assuntos sagrados de Deus? O que poderia ter causado a sua queda do alto do poder humano para ser forçado a viver o resto de seus dias solitário e recluso em uma casa separada? A resposta para cada uma dessas questões é orgulho. A Bíblia não deixa dúvidas sobre a posição de Deus a respeito do orgulho. Salomão disse lá em Provérbios 6,17 que os olhos altivos são abominação perante o Senhor. Isaías escreveu que quando o Senhor aparece, a arrogância do homem é abatida, a sua altivez é humilhada e só o onipotente é exaltado. Jesus declarou em Mateus 23,12: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Tiago também afirmou no capítulo 4, versículo 6 da sua epístola: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O salmista também declarou lá no Salmo 101, versículo 5, que o próprio Deus não suporta aquele que tem um olhar altivo. E a Bíblia diz: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Aleluia. Sem dúvida, o orgulho é um dos assuntos mais abordados da Bíblia. Uma pessoa orgulhosa possui uma alta admiração de si mesma. Ela se coloca acima das outras pessoas à sua volta.
Esse conceito de autoexaltação forma a base para a nossa definição de orgulho, que é ter uma avaliação exagerada de sua própria importância e uma preocupação egoísta com os seus próprios direitos. O orgulho é a atitude que diz: eu sou mais importante que você e, se for necessário, vou promover a minha causa e proteger os meus direitos às suas custas. Entenda algo, querido. Orgulho é a base do governo das trevas. O orgulho causa contenda nos lares, nos locais de trabalho, no cenário político e até na comunidade cristã. Provérbios 13:10, parte A diz: da soberba só provém a contenda. O orgulho estimula a competição acirrada entre as pessoas. Ele motiva, por exemplo, mulheres a se apresentarem mais arrumadas que outras em uma perigosa competição de status. Impossibilitadas de se considerarem medianas, essas mulheres fazem de tudo para se destacarem. Homens orgulhosos, por exemplo, competem entre si pelo seu físico, por sua bravura, por suas habilidades, por suas posses. Esse tipo de sentimento está por trás também da maior parte da violência que atinge o nosso mundo hoje. Com certeza, o orgulho tem causado mais problemas, conflitos, sofrimento e tristeza nesse mundo do que qualquer outra paixão humana. Muitas pessoas hoje estão tentando se exaltar às custas dos seus semelhantes. Em poucas palavras, o orgulho é o sentimento horrível e egoísta de se preocupar em ser o primeiro. A partir de amanhã, continuaremos a falar sobre o perigo desse sentimento. Permita que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. O primeiro passo é você quem dá. Pense nisso. Permaneça conosco durante todo esse estudo e, com certeza, você não será a mesma pessoa. Que Deus te abençoe. Quero ser brasa de fogo, quero andar em meio ao fogo, quero estar bem preparado quando a tormenta e o problema aparecer. Não se iluda com vaidade, a soberba é só maldade. Tenha fé em Jesus Cristo, sepulte agora o sentimento que tu traz. Vem pra cá viver em Cristo, transformar todo inteirinho. Dê glória abençoado e saculeja o irmão que está parado. Quero ser brasa de fogo. Quero incendiar todo esse povo. Quero ser brasa de fogo. Quero incendiar todo esse povo. Quero ser brasa de fogo, quero andar em meio ao fogo, quero estar bem preparado quando a tormenta e o problema aparecer. Não se iluda com vaidade, a soberba é só maldade. Tenha fé em Jesus Cristo, sepulte agora o sentimento que tu traz. Vem pra cá viver em Cristo,